vamos fazer uma prova do Instituto Consulplan para você ter uma noção do que realmente faz sentido na sua banca, beleza? Prova da Prefeitura de Cristiano Ottoni para psicólogo do CRAS. Eu vou fazer no nosso curso, gente, tanto provas de nível superior quanto provas de nível médio, tá? Porque isso não oscila tanto, o nível das questões é muito similar em relação ao português, e aí a gente também faz um volume maior de questões da banca, tá? Então, prova da Prefeitura de Cristiano Ottoni para psicólogo do CRAS, Instituto Consulplan, a prova de 2021. Vamos começar pelas mais recentes, mas nós vamos fazer muitas. Então, nós vamos treinar por questões. Nosso foco é revisar conteúdos a partir de questões. Vamos treinar a partir de questões. E aí a gente já tem um texto para a gente entender melhor toda a dinâmica, né? Da sua prova. Idade cronológica, fisiológica ou mental? Então, nosso trabalho aqui. Podemos utilizar os mesmos critérios de idade que tradicionalmente usamos há alguns anos? Bom, isso aqui, ó, uma pergunta dentro do texto é sempre uma pergunta retórica, e esse podemos inclui o leitor e o autor. Então, esse podemos é um traço de subjetividade. São coisas que são perguntadas sempre em provas, principalmente no quesito interpretação de texto, né? Então, aqui um traço de subjetividade. Essa pergunta, ela é retórica, são perguntas que vão ser respondidas ao longo do texto. Esta simples pergunta tem embutido uma série de questões, desde a quem deve se considerar idoso e oferecer benefícios, e até mesmo questões de ordem prática em relação a propostas de tratamento médico. Então aí a gente tem aí que ele fala assim, ó, esse conceito envolve uma dinâmica ampla. Essa dinâmica ampla tem a ver com oferecer benefícios, classificação, por exemplo, de idoso, qual é o conceito de idoso para efeito beneficiário, né, previdenciário, e qual é a relação disso com outras questões como tratamentos médicos. Há em torno de pouco mais de 30 anos atrás, esse A indicando passado, né? Um paciente com 60 anos ou mais de idade que tivesse indicação de, por exemplo, colocar uma ponte de safena e não tivesse qualquer outra doença além desta, teria sua cirurgia contraindicada simplesmente por causa de sua faixa etária, considerado idoso de risco não aceitável. Então, olha o que acontece. A faixa etária era considerado idoso de risco não aceitável, em torno de 30 anos atrás, né? Flávia, existe um pleonasmo aqui, ó, há em torno de 30 e poucos anos atrás, aqui tem um pleonasmo, essa repetição ela é desnecessária, isso é um vício de linguagem. Então aqui a gente tem um vício de linguagem. Já atualmente, pacientes com 80 anos ou mais vão à mesma cirurgia sem o menor problema e provavelmente com outras doenças concomitantes. Existem inclusive casos de transplante cardíaco que o doador está nessa faixa etária. Estamos falando do doador e não do receptor, beleza? Então, basicamente, ele traduziu ali. O conceito de idade tem mudado nos últimos anos. Então, olha aqui, basicamente ele já está respondendo a primeira o quê? Pergunta, podemos utilizar os mesmos critérios de idade que tradicionalmente usamos há alguns anos atrás? Ele já traz que não, né? O conceito de idade tem mudado muito nos últimos anos. Quando eu tinha 20 anos, uma pessoa de 60 era um velho para mim. Hoje vejo cada dia mais pacientes com 94, 95. Ah, então provavelmente você está vendo que o cara é médico, ó. E mais, que vão ao consultório sozinhos, que administram suas próprias vidas de maneira independente. Minha avó, gente, tem 94 anos, é uma moça linda, é uma coisa muito fofa, lúcida, maravilhosa. Vó, só tenho admiração pela senhora, maravilhosa. Então, as pessoas aí vão envelhecer hoje com mais qualidade, vão viver mais, né? Quando um paciente me fala aos 90 anos que acha que está ficando velho, eu adoro. Ou quando me anunciam um novo namoro. Eu vou namorar até ficar velhinha. Meu marido, que se cuide. Recentemente, fui auxiliar uma paciente
em idade avançada, levantar-se da mesa de exame. Então, deu para você perceber a profissão dele, né, gente, pelo que está escrito no texto. E ela me disse, por favor, doutor, não me ajude, faço tudo sozinho, não posso depender de ninguém. Outro de 96, quando lhe disse, vou ajudá-lo a levantar-se. Não deu tempo de acabar a frase, deu um pulo da cama tão vigorosamente que me assustei. Acompanho muitos pacientes durante anos e mostro para muitos deles como eles melhoraram sua performance física ao longo dos anos. Claramente, isso depende de como cada pessoa se comporta e trata seu corpo e sua mente. Então, essa questão da idade, ela está relacionada, aí volta ao título do texto, né? Ela está relacionada a fatores cronológicos, fisiológicos e mentais aqui, ó. Depende de um conjunto, né? É uma combinação desses fatores. E o texto, né, gente, é um impulso aí pra gente, que a gente, se Deus quiser, vai envelhecer com qualidade de vida. Envelhecer é bom, não é ruim, não. Quem dera, por exemplo, se eu tivesse tido o privilégio de ver meus pais envelhecerem. Meu pai e minha mãe morreram com 50 anos, 50 e poucos anos. Então, eu acho que assim, envelhecer é um privilégio. Quando a gente pensa, né, que você vai ter o privilégio de conhecer um neto, de ver um filho casar, de ver um filho se formar. Ai, muito bom, gente. Acho que vale super a pena e investir principalmente nessa questão da saúde que está aqui, né? Tratar o corpo e a mente de maneira adequada. E aí, aqueles que fazem atividade física regular e que mantêm seu cérebro em constante atividade, fazendo contas mentalmente, fazendo palavras cruzadas, por exemplo, costumam ter uma juventude prolongada. Percebo também que aqueles com espírito mais jovem aparentam idade inferior à sua cronológica. Ah, por isso que eu tenho cara de 15 anos, gente. Meu espírito é muito jovem. O passar dos anos não é obrigatoriamente uma sina de piora progressiva. Não é uma sina de piora. Muitas das coisas que as pessoas justificam como sendo da idade, na verdade, fazem parte do declínio de quem não fez nada para impedi-lo, né? Não faz nada para impedir essas pioras, né? Não são fórmulas milagrosas ou exemplos extremos que farão as pessoas viverem não mais, mas mais tempo com mais qualidade. Então, ele está trabalhando aí essa relação tempo e qualidade, porque não é uma questão só de viver mais, é uma questão também de viver bem, né? Um exemplo clássico é o declínio muscular. A partir dos 40 anos, começamos a perder tônus muscular. E como podemos reverter isto? Exercícios físicos regulares. Viu, Flávia? Vi. Tô lendo aqui. Caso não façamos nada, o que irá acontecer com o passar dos anos? Virá a perda de massa muscular e, novamente, somente o consumo adequado de proteínas e o exercício físico podem reverter ou minimizar este processo. Finalmente, se nada for feito, os músculos serão substituídos com o tempo por gordura. Aí passam a ser difíceis a locomoção e as atividades do dia a dia. E o texto, além disso, dá altas dicas pra gente. Eu que tenho mais de 40, tenho que tomar vergonha na cara e praticar mais atividades físicas. Eu pratico, tá, gente? Mas eu tenho que praticar mais. O idoso que tem dificuldades para levantar-se da cadeira ou mesmo ter equilíbrio na caminhada, muitas vezes é porque não tem músculo. Aí vem as quedas, um grande perigo para aqueles com mais idade. Todos vamos envelhecer, mas dependendo do espírito e do comportamento que temos em relação ao nosso corpo e à nossa mente, a idade chegará benevolente ou maldosa conosco. Mas não adianta culpar sua data de nascimento. Então não é só uma questão cronológica, não é apenas uma questão cronológica. Ou mesmo aceitar como uma sina, é assim mesmo. Viva! Não deixe de ter sonhos. Então ele está te dando alguns conselhos. Trate bem seu físico e sua mente, comendo adequadamente e realizando atividades que estimulem sua cabeça e seus músculos. Também não basta ser só, né, os músculos. A vida não é feita de números, e sim de vida. Então, o texto, super interessante, né, do Dr. Carlos, trazendo uma perspectiva diferente sobre a questão da idade. E aí, gente, isso dá para você perceber, assim, texto longo, a gente vai ver na mesma prova um outro texto mais curto, uma tirinha. Então, comum é que haja na nossa prova mais de um texto, e aqui a gente tem um texto de caráter argumentativo, ele dando uma opinião
que a forma como a gente enxergava a idade no passado, ela está ultrapassada, os nossos valores foram alterados, inclusive pela longevidade, e que a gente precisa ressignificar essa data cronológica, né? E tratar as questões do envelhecimento com naturalidade e com uma seriedade, que é esse compromisso, por exemplo, de exercitar o corpo e a mente. Faz toda a diferença. Durante o desenvolvimento do texto, é possível observar o emprego do pronome pessoal de terceira pessoa, alternando com o pronome pessoal de primeira pessoa. Então, ele já começou uma questão aqui que é super comum de texto, tá? Que tem a ver com a focalização discursiva dentro do contexto do texto. Então, que matéria que é essa? Chama focalização discursiva. Vou revisar isso com você já. É a matéria. Focalização discursiva é um conteúdo que a gente trabalha em interpretação de texto, que vai mostrar a escolha da pessoa para escrever o texto, ela diz muito sobre qual abordagem a gente está adotando, tá? Então, eu tenho lá assim, ó, há um contraste entre o pensamento individual e o coletivo, em que o coletivo deve estar sempre acima do interesse, o quê? Individual. Bom, no caso, ele não está demonstrando contraste, né? O uso da terceira pessoa com o da primeira pessoa, na verdade, ele está mostrando que as pessoas deveriam partir do senso comum para entender concepções de idade. Ou seja, ele está buscando a adesão do leitor, não é um contraste. Depois eu tenho assim, ó, o enunciador possui o domínio de um vocabulário variado e compatível com o uso de linguagem proposto no texto em questão. Tá, vocabulário variado não tem nada a ver com variação de pessoa no texto. Então, não possui relação com a pessoa gramatical do texto. Então, não possui relação aí com a pessoa gramatical do texto. Pode-se constatar a existência de uma lacuna quanto à correção linguística, não é um erro, tá? Já que se trata de um texto de caráter jornalístico. Então, tá falando que é uma lacuna quanto à correção, não é erro. O enunciador apresenta constatações que podem ser vistas como genéricas, ou seja, senso comum. Genéricas porque tem a ver com senso comum. E outras que demonstram a particularização do pensamento desenvolvido. Essa particularização do pensamento desenvolvido aqui, né, marcando aí a alternância da primeira pessoa, que é um traço de subjetividade, com a terceira pessoa, que são abordagens mais genéricas. Flávia, mas eu ainda não entendi, porque eu não consegui nem entender direito o que estava pedindo nessa questão. Bom, então vamos revisar esse conteúdo aqui para você ter uma noção mais concreta do que estava sendo cobrado e do que é a focalização discursiva, tá? A focalização discursiva diz respeito à pessoa usada, faz uns quadrinhos, né? Toda vez que a gente estiver corrigindo, a gente vai fazer fichinhas. Então, focalização discursiva diz respeito à pessoa gramatical usada no texto. Então, diz respeito já à pessoa gramatical empregada no texto. Eu posso ter um texto em primeira pessoa do singular. Então, quando eu escrevo em primeira pessoa do singular, eu tenho um texto pessoal, intimista, subjetivo. São visões particulares. Então, ó, o particular vem da primeira pessoa. Eu posso ter em primeira do plural. A primeira do plural é uma tentativa de adesão do leitor. Então, a primeira do plural é uma argumentação compartilhada. Isso também apareceu no texto, tá? Busca-se a adesão do leitor. Aqui a gente tem traços de subjetividade, né? Então, a gente tem aqui traços de subjetividade. E eu posso ter um texto em terceira pessoa. Terceira pessoa pode ser tanto do singular quanto do plural, tá? Então, o que acontece com um texto em terceira pessoa? Ele é objetivo, né?
Então, se você soubesse esses conceitos, provavelmente você conseguiria fazer. Aqui, ó, a primeira pessoa do plural, a gente fala que ela transita entre a objetividade e a subjetividade. Então, vou te mostrar lá no texto como é que isso é operado, mas eu acho que assim, só de ter as palavras genérica e particular, na pessoa você já entenderia melhor o que a questão estava pedindo, né? O problema é quando o aluno nunca viu uma questão dessa, ou ele não sabe nem o que é focalização, então ele não sabe o que ele tem que olhar. Bom, olha aqui o que eu tenho aqui no meu texto. Eu tenho percebo, que é uma marca de primeira pessoa do singular, ó. Percebo. Também que aqueles com espírito mais jovem, taranã, né? Aí ele vai trabalhando isso, só que ele traz fórmulas mais genéricas, ó. Não serão fórmulas milagrosas ou exemplos extremos que farão as pessoas viverem não mais, mas mais tempo com mais qualidade. Então aqui ele está usando a terceira, que seria uma afirmação mais genérica. E aqui ele está usando, por exemplo, a primeira, que seria uma afirmação mais particular, mais pessoal. Só para você entender assim, com exemplos aqui, tá? Quando ele fala todos vamos envelhecer, olha a marca dele dentro do texto, né? Então, todos vamos envelhecer. Ele está trabalhando ali uma opinião pessoal mesmo, né? E não adianta culpar, é assim mesmo. Aqui ele já está sendo mais imparcial, ó. A vida não é feita de números, e sim da vida, de vida. Usou a terceira pessoa, como se fosse uma afirmação tomada como certa. Então, o texto vai transitando entre as pessoas, ele vai da terceira pessoa para a primeira. Ele nem definiu se era a primeira do singular ou do plural, porque, na verdade, primeira do singular e do plural, as duas coisas aparecem no texto. Então, o enunciador apresenta constatações, opiniões, que podem ser vistas como genéricas, quando estão na terceira pessoa, e outras que demonstram particularização do pensamento desenvolvido quando estão na primeira, o quê? Pessoa. Aí, depois que o professor explica, normalmente o aluno pensa assim, não, agora eu entendi, né? Genéricas estão em terceira pessoa, são asseveradas, tomadas como certa. E em primeira pessoa são particularizadas. E constatações é aquilo que ele está falando mesmo. Só que, gente, você tem que sempre ter como referência que você está fazendo questões exatamente para ter modelos mentais. Então, quando você cair de novo, tá falando sobre a pessoa com que o texto foi escrito. Aí você vai já conseguir ativar que a matéria é focalização e que a terceira pessoa remete para o campo da impessoalidade. Cuidado só para você não confundir imparcialidade, porque em momento algum eu falei isso. Você pode dar a sua opinião em terceira pessoa, tá? Imparcialidade é um outro conceito de texto, não tem nada a ver com focalização. Então você tem um componente de impessoalidade, que é de afastamento, de generalização dentro da abordagem argumentativa. É igual, vamos dizer assim, quando a gente escreve uma redação. A redação que você submete ao concurso público, normalmente é uma redação escrita de forma impessoal. Você dá a sua opinião, porque o texto é dissertativo, mas você se vale da terceira pessoa para dar um efeito mais genérico, para garantir aí um efeito também maior de formalidade dentro do texto. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, um texto em terceira pessoa, ele é mais asseverado, ele é afirmativo, ele é mais genérico. E um texto em primeira pessoa, ele é sempre mais pessoal, intimista, subjetivo, vai ser uma abordagem mais particular, né? Mais íntima, mais pessoal, por isso que é primeira pessoa. Então, o enunciador apresenta constatações que podem ser vistas como genéricas, quando ele usa a terceira pessoa, ou como particulares, quando ele se vale da primeira pessoa. E agora ficou tranquilo de entender a questão, né? E aí é isso, você vai fazendo questões aqui, é pra gente desdobrar o conteúdo e você entender melhor, tá? De acordo com a estrutura textual apresentada, analise as características textuais relacionadas a seguir. Então, ó, analise as características, tudo que envolve a produção e a leitura de um texto, né? Vão compor ali a sua prova. Indique as pertencentes ao texto em análise. Utilização de linguagem padrão da língua portuguesa.
Tem. Há trechos que a gente tem uma linguagem padrão e há trechos mais coloquiais. Mas isso aqui acontece? Sim. Aí depois eu tenho lá assim, ó, a apresentação de um ponto de vista acerca de assunto relevante. Sim, o texto inclusive é dissertativo argumentativo, né? Ele apresenta aí a apresentação acerca da ideia de idade. Sustentação dos argumentos apresentados por meio de refutações de ideias. Bom, o que seria isso? Ele falar uma coisa e mostrar que ela não procede, contrapor. Eu teria que ter um monte de conectores ali no texto indicando contraste, embora muitos achem que a idade tem a ver com um fator cronológico, a pesquisa tal mostra que isso não é verdade. Só que a gente não tem esse tipo de refutação de ideias, ele já começa dizendo que não é assim. Então, um processo de refutação de ideias, você fala uma coisa para depois o que? Mostrar que ela não procede. E isso não apareceu no texto, eu não tenho conectores nem contrastivos aqui. Defesa de um ponto de vista por meio de argumentos relacionados ao assunto. Ele dá exemplos, né? Ele apresenta causas e efeitos, consequências, fazer ginástica, trabalhar o cérebro. Então, tenho esses mecanismos aqui. Então, apenas essa alternativa deve ser considerada errada. As demais estão consideradas como corretas, né? Que é corretas. Fiz ao contrário, né, gente? Essa daqui está errada e essa está correta. Então, utilização de linguagem padrão? Sim, né? Isso existe no texto. A apresentação de um ponto de vista? Sim, porque o texto é dissertativo argumentativo, né? Em termos de tipologia, a gente tem um texto dissertativo argumentativo. Sustentação de argumentos por meio de refutação? Isso não, né? Refutar seria contrapor. Defesa de um ponto de vista por meio de argumentos relacionados ao assunto tratado? Sim, né? Apresentou aí causas e consequências. Então, eu só não tenho a sustentação dos argumentos por meio de refutação, porque, na verdade, ele usa outros recursos, exemplos, ele dá exemplo dos pacientes dele, ele acaba apresentando causas e consequências para as pessoas envelhecerem de forma inadequada. E aí, beleza. Então, você leu aquele textão todo para fazer duas questões apenas. E agora você tem um outro texto, ó. Observe a tirinha a seguir. Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera, né? Então, aqui o sentido da palavra primavera é diferente aqui, né? Que as flores e tal. E eu dizendo trivialidades, né? Então, o velhinho, cheguei à primavera, quer dizer, consegui chegar, consegui sobreviver a tempo de ver o quê? A primavera. E a Mafalda aí falando, né? E eu dizendo trivialidades, porque, logicamente, muito mais importante do que a primavera chegar é alguém conseguir, né, presenciá-la. Então, uma pessoa bem velha, né, que sobreviveu para ver a primavera. Eu adoro Mafalda. Vamos lá, a questão. Então, eu tenho assim, ó. Em relação ao texto, idade cronológica, fisiológica ou mental. Então, aqui a gente vai fazer uma intelecção de texto. Vou relacionar o texto que você leu com o conteúdo da tirinha. Pode-se afirmar que o conteúdo da tirinha apresentado. Então, basicamente, o que a gente tem? Reflete a realidade apresentada no texto? Não, né? Demonstra uma realidade diferente da apresentada, o quê? No texto. Bom, aqui está mostrando um idoso, né? Ele está aqui de bengala. Então, basicamente, a pessoa dando graças a Deus porque chegou a primavera. Não necessariamente viver bem. Então, demonstra uma realidade diferente da apresentada no texto. Provavelmente vai ser a melhor resposta. Apresenta argumentos contrários ao do enunciador do texto. Diferentes é uma coisa, contrários não, né, gente? Porque envelhecer, ele fala que
é positivo envelhecer dentro do texto, só que esse texto não traz as perspectivas de envelhecimento saudável, só isso, não traz isso. Promove uma crítica acerca das práticas de pessoas com mais de 60 anos citadas no texto. Não tem crítica e nem dá para você saber quantos anos a pessoa tem. Então, aqui por eliminação, talvez a gente fizesse. O que acontece? O texto, esse aqui, ó, idade cronológica, fisiológica ou mental, ele traz reflexões acerca de um envelhecimento qualificado, né? Então, esse tema traz a lógica de envelhecer bem, envelhecer com saúde, né? O médico falando sobre envelhecer, como é que você faz para envelhecer bem. Beleza. E o texto da Mafalda, né, mostra uma reflexão. A reflexão da Mafalda é o seguinte: ela falando banalidades que, né, graças a Deus chegou a primavera, e aqui coisas mais importantes, como, né, como é que eu posso dizer? O trabalho do envelhecimento mesmo, né? Vamos dizer assim, o privilégio de envelhecer, mas não com qualidade. O privilégio de envelhecer versus o privilégio de ver a primavera, de contemplar a primavera. Então, os dois textos, eles trazem perspectivas diferentes, não necessariamente antagônicas, não são argumentos contrários, né? A gente só tem aqui uma abordagem diferente em relação aos dois textos, beleza? E aí você vai pensando na interpretação de texto dessa prova para você analisar, né, que ela também não é simples. Podemos utilizar os mesmos critérios de idade que tradicionalmente usamos há alguns anos? A forma verbal anterior é reconhecida por sua característica de impessoalidade. Então, verdade, a gente tem o verbo haver impessoal. O mesmo ocorre em... Na caixa, existe 10 repartições. Primeiro que aqui está escrito errado, né, gente? Na prova estava escrito assim. Na caixa, existem 10 repartições. Então, primeiro eu tenho erro gramatical e o verbo existir é pessoal e deve concordar com o sujeito. Haviam escutado as recomendações. Aqui não é verbo impessoal. Eles, sujeito, haviam escutado. Isso aqui é uma construção de tempo composto. Haviam escutado é a mesma coisa de escutaram. Aqui, ó, não sei se vocês já estão nesse nível, haviam é o pretérito imperfeito do indicativo mais particípio. Quando a gente tem pretérito imperfeito mais particípio, isso é igual a pretérito mais que perfeito do indicativo, que é essa forma aqui, ó. Então, eles haviam escutado as recomendações. Na construção em análise, né, o verbo haver aqui é um verbo auxiliar e, portanto, pessoal. Ele concorda com o sujeito, né? Deve haver outras soluções viáveis para a execução do projeto. Esse verbo aqui é o verbo haver com valor o quê? Existencial. Forma oração sem sujeito, né? Então, deve haver outras soluções viáveis para a execução do projeto. Esse termo aqui é um objeto direto. Aqui, ó, verbo haver contamina o auxiliar, dever é um verbo auxiliar e também não se flexiona. E esse caso aqui é um caso de oração sem sujeito. Nossa resposta é essa. O mesmo ocorre em, eu quero um caso de verbo impessoal. Eram muitos os convidados que havia comido naquele restaurante. Os convidados que havia comido... Primeira coisa, eram muitos os convidados que haviam comido naquele restaurante. Aqui a concordância está errada. Convidados que comeram. Aqui também a gente tem um tempo composto. Ele colocou umas frases erradas, né? Para você errar mesmo. E aqui, haver é verbo auxiliar. Então, eram muitos os convidados que haviam comido. Os convidados haviam comido naquele restaurante. Os convidados, o quê? Comeram naquele restaurante, né? Então, o que eu posso fazer? Resumir aqui para você quais são os verbos impessoais, né? Para você ter uma noção do que a gente vai considerar como verbos impessoais. Então, quando eu penso em verbos impessoais, eles são os verbos que formam oração sem sujeito na nossa língua. Então, sempre nós vamos fazer fichinhas.
formam orações sem sujeito. Oração sem sujeito é a mesma coisa de sujeito inexistente, tá? Ah, Flávia, então quais são os meus verbos impessoais? Haver com valor existencial, então nem todo haver é impessoal. Sinônimos de haver com valor existencial, ocorrer, acontecer, não são impessoais, são pessoais. Aqui, ó, vou colocar aqui. Sinônimos de haver, quais sejam? Existir, ocorrer, acontecer. Esses verbos são pessoais e concordam com o sujeito. Já essa observação, né? Então, haver com valor existencial forma oração sem sujeito, fica sempre na terceira pessoa do singular. Todos eles estão formando oração sem sujeito. O que mais que eu tenho? Ah, eu tenho haver e fazer indicando tempo decorrido. Nossa ficha vai ficar bonitaça. Deixa eu só fazer uma maiúscula aqui. Então, haver com valor existencial, haver e fazer indicando tempo decorrido. O que mais que eu tenho aqui? Fenômenos naturais, exceto sentido figurado, né? As expressões passa de, chega de, basta de, e o verbo ser nas indicações de hora, data e distância. Só vai ficar mais bonito. Bom, o que eu sei disso aqui? Com exceção do verbo ser, todos os verbos impessoais ficam na terceira do quê? Singular. Então, à exceção do verbo ser, todos os verbos ficam na terceira do singular, beleza? Aqui o verbo varia para concordar com o numeral. Então, eu falo assim, ó, havia soluções para o problema. Havia soluções, não pode ser haviam, né? Já faz 10 anos que estamos juntos. Já faz 10 anos e não já fazem, né? Não varia, né? Fenômenos da natureza, choveu em vários estados. Aqui tá precisando de chover. Choveu em vários estados brasileiros. Já passa das 10 horas. Não vai ser passa ou não, né? E hoje são 29 de julho. Então, hoje são 29 de julho, não hoje é 29 de julho. Ô Flávia, se eu falar hoje eu tô pensando assim, hoje é dia. Alguns autores aceitam, mas o ideal é que a palavra dia venha escrita aí. A gente vai preferir concordar com o numeral nessas situações, tá? Então, ó, revisamos esse conteúdo também de verbos impessoais e toda vez que a gente estiver treinando por questões, nosso objetivo vai ser fazer fichinhas e realmente treinar pelas questões. Ah, mas já é uma matéria que eu já entendo muito. Assista ao vídeo acelerado, né? Mas é importante a gente estar sempre revisando essas matérias. Na questão 5 eu tenho assim, ó, pode-se afirmar que a relação de sentido pretendida pelo enunciador no título do texto está corretamente indicada em... Bom, texto, qual texto que eu vou considerar? O da Mafalda não tem título, então eu vou ter que considerar o título inicial mesmo. Ai, Flávia, que título que era esse? A gente já trabalhou esse título diversas vezes. Então, o nosso título vai ser idade cronológica, fisiológica ou mental. Então, qual que é a ideia do autor ao trabalhar esse título? Fazer com que a gente reflita sobre quais são os componentes que constituem ali o segmento relacionado à idade, né? Então, basicamente, a gente está trabalhando aqui com o que é que deve ser o quê? Pretendido. Havia um conector lá, não havia? Então, aqui, ó, quando a gente volta ao texto, a gente percebe que existia um conector e que esse conector aí é
a base da sua resposta. Aqui, ó, posso pegar nessa questão aqui que está mais perto? Idade cronológica, fisiológica ou mental. Então, a ideia do meu título vai ser de alternância. E como você está aqui para treinar, que é o que a gente está falando, essa questão, no fundo, ela cobrou conector. O menino foi lá, pensou assim, ó, conectores conclusivos. O que eu vou ter de conclusivo? Por isso, então, logo, desse modo, dessa forma, por conseguinte, destarte, desarte, contrastiva, né? Aí eu vou ter tanto os concessivos quanto os adversativos, né? Vão dar essa ideia de contraste em níveis diferentes. Aqui, embora, malgrado, em que pese, se bem que, conquanto, né? Adversativos, mas, contudo, porém, entretanto. Alternância ou, ora, quer, seja. Então, alternância. E de esclarecimento, gente, teria que ser um conector tipo ou seja, que explica, né? Isto é, em geral, traz uma noção explicativa. Esclarecer, explicar, né? Conectores do tipo ou seja, isto é, quer dizer, vale dizer, vem sempre entre vírgulas, beleza? Então, aí a gente está analisando aqui como é que as coisas acontecem. E aí já temos outra questão. Existem, inclusive, casos de transplante cardíaco que o doador está nessa faixa etária. Estamos falando do doador e não do receptor. Acerca dos segmentos destacados anteriormente, pode-se afirmar que, então, se a pessoa está doando, quer dizer que o coração dela ainda está bom, ó. Transplante cardíaco, né? Mesmo com 90 anos, pode doar o coração que o coração está bom. Há apenas 2 segmentos em que os verbos indicam complementos indiretamente ligados a ele. Opa, a questão é de função sintática. Então, aqui, ó, como é que a gente tem aqui? Eu estou trabalhando funções sintáticas. Vamos avaliar aqui, ó. Existem, inclusive, casos de transplante cardíacos. Casos de transplante cardíaco existem. Verbo intransitivo, né? E esse segmento aqui é sujeito, então cuidado, porque função sintática não é sempre objeto não, né? Então aqui eu tenho sujeito, né, casos de transplante. O doador, sujeito, está nesta faixa etária. Esse nesta faixa etária não é bem o que, gente? Um predicativo, isso aqui é um adjunto, né? O verbo estar aqui funcionando como intransitivo, tá? Então, no caso aqui, eu tenho o seguinte, há apenas 2 segmentos em que os verbos indicam complementos indiretamente ligados o quê? A eles. Não, né? Há apenas 2 segmentos em que os verbos de ação indicam complementos diretamente ligados a eles. Aqui ele estava falando que era objeto indireto, e aqui ele estava falando que era objeto o quê, gente? Direto. Nenhum dos dois aí é objeto, né? Em cada segmento é apresentada uma diferente classificação sintática em relação às formas verbais empregadas. Forma verbal aqui é o verbo existir, forma verbal aqui é o verbo estar. Nas duas situações, a gente tem situações gramaticais diferentes. Na primeira, o termo é sujeito, na segunda, é um termo com função adverbial. É isso aqui que é a nossa resposta. Nesta faixa etária, né, é em que faixa o doador está, né, gente? Então, esse termo aí vai ter uma função, a natureza adverbial e não predicativa. São estruturas que demonstram o mesmo tipo de complemento verbal, nem é complemento, de acordo com a transitividade, o quê? Apresentada. Até porque os verbos que eu estou trabalhando aqui, eles são verbos que não apresentam
complementos. Então, essa questão aqui, ela foi uma questão de funções sintáticas. E você já percebeu que a nomenclatura é uma nomenclatura boa, né? Assim, que o menino tem que ter um certo traquejo para fazer as questões. E um certo estudo e um embasamentozinho. Dentre os segmentos destacados do texto a seguir, é possível identificar a expressão de subjetividade em referência ao ponto de vista do autor. Então, estou pensando em ponto de vista do autor e como eu vou trabalhar esse ponto de vista. Vamos lá. Eu tenho um posicionamento do autor ou não tenho um posicionamento do autor nesse pedacinho aqui? Não temos. Podemos utilizar os mesmos critérios de utilidade, de idade, também não. Por favor, doutor, não me ajude, faço tudo sozinho, não posso depender de ninguém. Nada do autor. Quando um paciente me fala aos 90 que acha que está ficando velho, ao posicionamento, ó, eu adoro. Ou quando me anunciam um novo namoro. Aqui eu tenho uma marca. Essa questão estava relativamente simples, né? A gente tem ali uma questão de posicionamento do autor e naquela parte eu adoro, está explícito que é a opinião, né? Está explícito ali se tratar de uma opinião do autor. Vão à mesma cirurgia, é possível observar a ocorrência do fenômeno da crase neste caso. O emprego do acento grave é obrigatório. O uso deste acento está incorreto em... Então, quero saber onde é que não se emprega a crase. Não se usa crase antes de pronomes de tratamento. Aqui, ó, mesma e própria, a gente fala que tem o MOPS. Não sei se vocês já viram em aula de crase. Mesma, outra, própria, senhora e o quê? Senhorita são formas pronominais que admitem crase. Então, MOPS, mesma... Outra, MOPS é só um mnemônico, né, gente? Mesma, outra, própria, senhora e senhorita admitem crase. Não quer dizer que vai ter, não. A gente tem que avaliar o contexto, né? Se for um objeto direto, não vai ter. Se for sujeito, não vai ter. Ah, então é facultativo. Não, não é facultativo, não. Quer dizer que a gente tem que avaliar o contexto, porque a crase, ela é decorrente de dois fatores. O termo regente tem que pedir a preposição a. E o termo regido, ele tem que aceitar o artigo feminino a. Então, essas palavras aceitam o artigo, quer dizer, elas admitem crase. Mas eu preciso ter um termo regente que peça a preposição. Então, vamos supor que eu tivesse assim, encontrou a senhora na rua. Quem encontra alguém, se é um objeto direto, não vai ter crase. A senhora me convidou para jantar. A senhora me convidou para jantar, esse sintagma é um sujeito, não haverá crase. Agora, refiro-me à senhora. Quem se refere a. Então, o termo regente exigiu a preposição a e o termo regida admitiu o artigo a. Então, quem se refere a, mais o outro a, aí sim a gente tem crase. Crase, eu brinco com vocês, é atravessar olhando para os dois lados, é via de mão dupla. O termo regente tem que pedir um a e o termo regido tem que aceitar um a, não é só assim, vou colocar a crase antes de senhora sempre, não tem essa regra não. Então, refiro-me à mesma preocupação de ontem, ó, quem se refere a, mais o a que a palavra mesma admite. Informou a própria diretoria acerca da gravidade do problema. Informa algo a alguém. No caso aqui, não vou falar que essa frase tá boa, não, porque ela não tá não, mas enfim, proibido é esse aqui. Tenho consciência de que o ocorrido foi devidamente informado àquela senhora. Então, foi informado a, mais o pronome demonstrativo que aquela. Então, a crase foi de rigor. E não se usa crase antes de pronomes de tratamento, com exceção de senhora e senhorita, que admitem, né, artigo feminino definido. Beleza? Então, questão 8 tem como resposta letra D, de devo estudar. E crase aparecendo aí como componente. 9, eu tenho o seguinte. Considerando o contexto, o trecho, o passar dos anos não é obrigatoriamente uma sina de piora progressiva. Pode ser corretamente entendido como. Então, como é que eu vou entender o texto?
sentimento em relação aos transtornos da idade. Então, consideração diante dos exemplos do texto. Então, passar dos anos não é obrigatoriamente uma sina de piora. Ele não te deu exemplo de gente que estava namorando, que levantava sozinho. Então, é consideração diante dos exemplos apresentados no texto, porque ele apresentou, os exemplos eram positivos, né? Determinação de um estilo de vida que começa ainda na juventude. Então, nada a ver. Ele fala que depois dos 40, né, a gente precisa ter um olhar mais cauteloso para essa perda de músculos, né? Mas a gente tem que ter, lógico, um cuidado sempre. Alerta para as dificuldades que se apresentam mediante o avançar da idade. E ele até fala que nem sempre vai ser difícil. Isso depende de como você vai encarar o envelhecimento e principalmente do que você vai fazer para envelhecer com saúde. Amanhã eu vou até caminhar, gente. Nossa, esse texto acabou com a minha vida. E hoje eu não acordei para caminhar porque estava muito frio e eu preferi ficar dormindo. Gente, fala a verdade, 1 hora a mais na cama é vida, né? Mas enfim, amanhã não farei isso porque eu sei que eu terei perda progressiva de músculos, depois eu vou conseguir levantar da cadeira e de vez em quando eu sinto umas dores esquisitas e eu já penso assim, gente, isso é a idade. Outro dia eu tava com dor na axila, eu falei, gente, como que eu tô com uma dor na axila? Não tem jeito, né? Aí eu falei, isso é a idade, isso aí não tem jeito não. Não, dor na axila, eu tava lá, tipo assim, dormindo, minha axila me incomodando, parecendo que tinha uma fincada, eu tô assim, não. Ou é psicológico ou é velhice. Acordei no outro dia e falei, esta dor não existe. Aí parou de existir mesmo. Em relação à coesão textual, claro que se continuasse doendo, né, gente, eu ia procurar um profissional de saúde, óbvio, né, mas enfim. Em relação à coesão textual, então a gente sabe também que esse conteúdo é importante. Pode-se observar aqui no trecho, hoje vejo cada dia mais pacientes com 94, 95 anos e mais, que vão ao consultório sozinhos, que administram suas vidas de maneira independente. As duas ocorrências do termo que refletem o uso de linguagem coloquial na reprodução do discurso que? Oral. Nada a ver, né? Hoje vejo cada dia mais pacientes com 94, 95 anos e mais, que vão, esse que é um pronome relativo. Está introduzindo uma oração subordinada adjetiva explicativa, beleza? Que vão aos consultórios sozinhos, que administram pacientes, ó. Os pacientes o que? Administram. Então, é outro pronome relativo introduzindo oração subordinada adjetiva explicativa. Nas duas situações, o pronome relativo exerce a função sintática de sujeito, né? Porque são os pacientes que vão aos consultórios sozinhos. Então, pronome relativo é classe, sujeito é função. O pronome relativo sempre desempenha uma função sintática na oração de que faz parte. Então, nas duas ocorrências do termo que, a gente tem ali o reflexo de uso de uma linguagem coloquial, nada a ver, na reprodução do discurso oral, nada a ver. Os usos do vocábulo mais demonstram sentidos diferentes, introduzindo assim informações o que? Distintas. Vamos pegar aqui, ó. Mais pacientes com 94, 95 anos e mais do que essa idade. Nas duas funções, a ideia de adição mesmo, né? Além disso, outros pacientes ou idades além dessa. Pacientes com 94, 95 anos e mais, outras idades superiores a essa. Então, mesmo sentido, né? A repetição do pronome que é desnecessária, provocando uma deficiência em relação à coerência textual. Não há uma deficiência, né? Aqui eu poderia até tirar o que mesmo. Eu poderia falar assim, ó, que vão ao consultório sozinhos e administram. Mas para eu tirar o que, eu teria que substituir por um outro mecanismo coesivo. Então, não existe essa deficiência, ok? Então, não existe isso daqui e eu teria que... Seria possível tirar o segundo que, só o segundo, né?
substituindo-o por um conector o quê? Aditivo. O termo pacientes é retomado por meio de diferentes conectivos textuais, contribuindo para a coesão. Os dois Qs, né? Retomando aí pacientes. Então, hoje vejo cada dia mais pacientes com 94, 95 anos e mais, que vão ao consultório sozinhos, que administram suas vidas, as vidas dos o quê? Pacientes, também outros coesivos, tá? Então, o termo pacientes é retomado por meio de diferentes conectivos textuais, pronomes relativos, aqui um pronome possessivo, todos esses mecanismos aí fazem referência a pacientes. Essa vai ser a nossa melhor resposta aqui para a questão de número 10. Então, ó, Flávia, o que você achou da prova? Uma prova fácil ou difícil? Uma prova boa, bem feita, não é uma prova inocente. Quem, assim, se propuser a fazer várias questões do Instituto Consulplan, vai perceber que os enunciados, às vezes, representam, assim, um grau de complexidade a mais na questão, mas na FUMARC também você já tinha alguns enunciados complexos. As alternativas não são muito longas, mas às vezes podem ter um nível de complexidade, vamos dizer assim, elevado. Então o negócio é estudar. Quanto mais questões você se propuser a fazer, mais chances você vai ter de não ter aí prejuízos em relação à prova de português, que é uma prova muito importante aí, muito decisiva, tá?